Automático. Automático Brasil. Especializado em câmbio automático. Reinaldo, Automático Brasil é especializado em câmbio automático de todas as marcas? Sim, hoje nós prestamos serviço para 19 concessionárias na região de Marília e prestamos serviço para todas as marcas, até porque câmbio automático as montadoras não fabricam. Hoje só tem 12 fabricantes de câmbio automático no mundo e nós prestamos serviço para esses 12 fabricantes no Brasil. Então, às vezes até é normal, vamos supor, você pegar um câmbio AL4, ele equipa toda a linha francesa, Renault, Peugeot, Citroën e veículos da Jacquet Motors. Então, independente, o caso desse Jeep também, o câmbio dele é o mesmo câmbio da Toro, o mesmo câmbio da Compass. Então, o câmbio automático, às vezes o mesmo câmbio é utilizado por várias montadoras. Incluindo, porque eu vi sair numa BMW agora há pouco, antes de você chegar, incluindo os importados, você também dá manutenção. Sim, hoje nós prestamos, existe só 12 fabricantes, igual eu falei, de câmbio automático no mundo, e nós prestamos serviço para esses 12 fabricantes no Brasil. Hoje no Brasil roda aproximadamente 156 modelos de câmbios diferentes, e nós prestamos serviço para todos eles, inclusive nós somos distribuidores da Awit. A Awit é um dos maiores fabricantes de peças de câmbio automático nos Estados Unidos. Hoje ela tem 5 fábricas nos Estados Unidos, inclusive conjunto CVT e tudo mais, e nós somos distribuidores deles. Então, além da gente ter conhecimento, eu consigo importar até algumas peças que não tem no Brasil, que é o caso da Dodge Ram. Inclusive, eu estava vendo com um funcionário seu, um câmbio rachado de uma Dodge Ram, que você teve que importar e saiu zerinho, é isso? Sim. No caso das Dodge Ram, as mais modernas, aquelas de 6 marchas, ela está acontecendo de quebrar o cardan e quebrar a carcaça. E não existe essas peças no Brasil. Eu consigo importar em 15 dias, a peça está no Brasil, demora em torno de 30 dias a manutenção, mas o carro fica pronto, perfeito, igual sai da montadora. Deixa eu quebrar um tabu aqui. Esse é um tabu que algumas pessoas ainda têm. Não compensa aqui tocar nesse assunto, mas que existe esse tabu. Câmbio automático, troca o óleo? Sim, câmbio automático não... Existe esse tabu, ainda não existe? Existe. Muitas pessoas, eu respondo pelo menos umas 10 vezes no dia essa pergunta. Câmbio automático precisa trocar o óleo a cada 40 mil quilômetros a cada 2 anos e ninguém troca. Mas se não troca, por quê? Se precisa trocar. Porque é o seguinte, o mecânico tem receio de trocar. Que a gente, em primeiro lugar, não é cultura do brasileiro trocar o óleo de câmbio. Todos nós vemos de câmbio manual, e câmbio manual, se não troca o óleo, não acontece nada. Aí a gente compra um câmbio automático, um veículo automático. Você vai na concessionária e eles falam que não precisa trocar, ou que não há necessidade de trocar. Seu mecânico fala a mesma coisa. Aí você acaba não trocando, mas câmbio automático precisa ser trocado a cada 40 mil quilômetros ou a cada 2 anos. Se você não troca, o que acontece? Normalmente de 100 a 150 mil quilômetros precisa fazer o câmbio. Por isso que hoje 90% dos câmbios que a gente faz não havia necessidade de fazer se a pessoa tivesse trocado o óleo de câmbio. Esse é um tabu. Eu não queria tocar no assunto, mas por falta de conhecimento técnico lá atrás dos mecânicos, por falta de uma empresa especializada em câmbios automáticos, criou-se esse tabu. Mas há sim a necessidade da troca do óleo do câmbio automático. Se trocar o óleo, é para a vida toda o câmbio, não é mesmo, Reinaldo? Câmbio automático foi feito para durar na faixa de 350 a 450 mil quilômetros. Tá? Enquanto dura o motor, dura o câmbio. No Brasil dá problema porque falta essa manutenção, essa cultura de trocar óleo de câmbio. E a gente está acostumado com óleo e motor, que o carro chega, você esgota o óleo, coloca o filtro, monta no carro e vai embora. Câmbio automático, você chega com o carro, eu esgoto o óleo, troco o filtro, o carro não anda. Aí você vai falar, pô, você quebrou meu carro. Porque agora o carro não anda. Então, com esse receio que os mecânicos não trocam o óleo de câmbio. Eu, como sou especialista em câmbio automático, a gente trabalha de forma diferente. Você traz seu carro, eu faço um diagnóstico, eu faço a telemetria. Se seu câmbio não tiver desgaste nenhum interno, eu faço a troca de óleo. Sem abrir? Sem abrir. Esse diagnóstico, portanto, a troca de óleo de câmbio, você me deixa 8 horas da manhã, ele só fica pronto às 5h30 da tarde. Demora o dia todo para trocar. Por quê?
Eu vou fazer telemetria, vou fazer diagnóstico, vou fazer análise do óleo, vou fazer um teste de rodagem com o scanner, vou medir as pressões internas dentro do câmbio. Se o câmbio estiver ok, eu troco o óleo. Se o câmbio tiver qualquer desgaste, eu vou falar, olha, seu câmbio não dá mais troca porque ele já tem desgaste interno, mas eu entrego o carro da mesma forma que ele chegou. Então, com esse receio do mecânico errar o diagnóstico, porque se não for um especialista, é melhor não trocar o óleo mesmo, que pode o carro não parar. Mas o veículo depende sim de ser trocado o óleo, mas tem que ser com o especialista. Justamente, isso a gente tinha conversado semana passada sobre isso e até me pegou de surpresa. Por quê? De repente a pessoa quer trocar o óleo do câmbio em algum outro lugar e o carro trava. Por que trava? Porque existe um desgaste interno. Eu vou pedir, por favor, Reinaldo, para você explicar novamente isso. Certo. Por que o carro para? Quase toda semana chega um veículo aqui que o cliente fala, olha, eu fui trocar o óleo em outra mecânica e o cara colocou o óleo errado, por isso que o carro não andou. Na verdade, não é isso, tá? Mesmo que o mecânico colocar o óleo errado, o carro vai andar. Ele não vai rodar uns 5, 10 mil quilômetros, vai dar problema no câmbio porque o óleo não é correto, mas não é isso. O que acontece? Dentro do câmbio, o óleo vai ficando velho e ele fica mais grosso, com mais viscosidade. O que acontece? Aquele óleo grosso, ele tampa as folgas internas, porque no câmbio automático não existe engrenagem. Dentro do câmbio automático são disco composites que trabalham sob pressão de óleo. Como o óleo está mais grosso, está dando pressão de óleo. Então ele ainda continua andando. Você esgota aquele óleo grosso, coloca o óleo original do carro, aí o carro não anda porque ele dá fuga de pressão entre os discos composite. Aí você pode me falar, então é simples, só é não trocar o óleo de câmbio. Mas se você não trocar o óleo de câmbio de 100 a 150 mil quilômetros, você precisa fazer o câmbio. Para trocar um óleo, elas por elas, um valor médio, quanto ficaria? Um valor médio? Na faixa de R$1.000 a R$1.500. Isso depende do modelo, porque tem veículos que precisa que todos os câmbios automáticos têm filtro, mas nem todos os câmbios trocam o filtro quando vai trocar o óleo. Tem alguns filtros que são internos, só troca quando vai fazer o câmbio. Então, normalmente fica na faixa de R$1.000 a R$1.500, mas parcela até em 6 vezes no cartão, sem juros, ou acrescido de juros até 18 vezes. Barato. Por que barato? E para fazer um câmbio completo? Nós também temos câmbio revisado. Então aqui, quando o veículo chega com problema no câmbio, a gente faz um diagnóstico, eu consigo montar um orçamento preciso com o veículo, com o câmbio no lugar. E o orçamento é preciso. Se o câmbio ficou muito alto, a gente tem também câmbio revisado. E se o câmbio ficou barato, às vezes compensa fazer, dependendo do desgaste, compensa fazer um câmbio dele. Um câmbio hoje completo fica na faixa de 4 a 8 mil reais, depende do desgaste. Muito mais barato trocar o óleo. Sim, muito mais barato. Mas se precisar, se o carro está dando aqueles soquinhos, aqueles trancos, vem trazer aqui na Automático Brasil, que ela é especializada. Tão é especializado que existe também uma outra, a chamada Rede Automático Brasil. A Rede Automático Brasil é uma rede espalhada pelo Brasil todo, Reinaldo. Isso mesmo. Até porque há 5 anos atrás existia 350 mil veículos automáticos no Brasil. Hoje a frota é 4 milhões e daqui 5 anos 95% da frota vai ser automática. É um caminho de ida sem volta. Hoje nós temos 35 postos autorizados em 9 estados, até para conseguir atender essa frota circulante aí. E esse nome é Rede Automático Brasil. Nós vamos voltar a fazer mais matérias igual essa, instruindo você que tem um carro automático, que vai comprar um carro automático. De repente você que vai comprar um carro zero, beleza, o carro é zero, mas de repente vai comprar um carro usado. Quer trazer aqui, você faz um diagnóstico também, né, Reinaldo? Isso, a gente, vamos supor que o cliente, você está comprando um carro agora com 80 mil quilômetros, não sabe a procedência e aparentemente o carro está perfeito. Você trazendo o carro, deixando na nossa empresa um dia e meio, eu consigo fazer esse diagnóstico, telemetria, análise do óleo, todos os testes no câmbio, e eu consigo te falar se o câmbio está bom ou não, mesmo ele andando perfeito. Aí, se ele estiver bom, só é trocar o óleo a cada 40 mil quilômetros, é câmbio para rodar aí 300 mil quilômetros. Automático Brasil, especializado em câmbios automáticos para
todos os carros nacionais e também todos os importados. Esse é o nome. Garantia acima de tudo, né, Reinaldo? Quantos anos de aprendizado, quantos anos ensinando, porque também tem cursos. Essa você pode confiar, né, Reinaldo? Nós já estamos aí com 19 anos já trabalhando com transmissão automática. Hoje nós prestamos serviço para 19 concessionárias, damos treinamento em 12 estados em parceria com o Senai e com o Sebrae e temos 35 postos autorizados. O ano passado na nossa rede nós fizemos 2.226 câmbios. Então não é só você saber na teoria, na prática às vezes muda de um país para outro, enfim, mas nós temos a prática também. E foi 2.226 câmbio resolvido com sucesso. Manutenção de câmbio automático, qual o nome, Reinaldo? Automático Brasil.